Olá, amigos e amigas do Tempo com Propósito. Estamos aqui hoje para uma aula, uma reflexão muito interessante. O tema de hoje que nós vamos aprender e estudar aqui está pautada no tema Segredos do Homem Mais Rico do Mundo. Eu quero te convidar a você anotar aí segredos do homem mais rico do mundo. E eu acredito que estes segredos que este homem teve como experiência de vida vai te ajudar a você melhorar a sua vida financeira, a você melhorar a sua vida profissional em todas as áreas, pois são algumas lições de vida, lições da vida de um homem muito bem sucedido e que não podemos deixar de compartilhar e de aprendermos estes segredos tão ricos e tão lindos. Tá bom? Então, antes de qualquer coisa, eu quero te convidar para curtir o vídeo, comentar, compartilhar. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e receba conteúdos toda semana que vão te ajudar, que vão edificar a sua vida. Tá bem? Então vamos lá. Papel e caneta na mão. Eu quero compartilhar com você alguns segredos. E segredos estes pautada na vida do homem mais rico do mundo. Pessoal, antes de sabermos quais foram e quais são estes segredos, eu quero deixar algumas informações. Primeiro, que este homem, o homem mais rico do mundo, que eu quero utilizar como regra, como pauta da nossa aula, o nome dele é Jó. Ele viveu há mais de 2000 anos antes de Cristo. É um homem que viveu há mais de 2000 anos antes de Cristo. Ele era habitante no norte da Arábia e ele teve uma história de vida completamente impactante e que nós podemos tirar lições importantíssimas para a nossa vida. E ele foi o homem mais rico de todo o Oriente. Pessoal, vocês têm ideia do que é isso? O homem mais rico de todo o Oriente. Ele era realmente muito rico e tinha uma capacidade de criar riquezas muito grande. Primeiras informações. Este homem ele tinha 7 filhos e 3 filhas. No total ele tinha 10 filhos. Então 7 filhos homens e 3 filhas, somando 10. A sua riqueza, os seus bens, temos registros de alguns números que eu quero deixar aqui para você entender a dimensão dessa riqueza. Vamos lá. Ele tinha 7.000 ovelhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. E lembrando que camelos nesta época aqui servia como um transporte. Então era algo muito valioso, muito caro. Ele tinha 3.000 camelos. Ele tinha também 500 juntas de bois, aquelas juntas de bois que serviam para carregar, para ser como transporte de materiais, de pessoas. Então ele tinha 500 juntas. Ele tinha 500 jumentas. Esses são alguns números das riquezas que ele tinha em animais, de bens, né? Fora disso, ele tinha muitos funcionários.
ele tinha uma quantidade enorme de funcionários. A história não nos diz quantos, mas diz que eram muitíssimos, muitíssimos. Então era um homem que tinha muitas riquezas, muitas propriedades, muitos bens, muitos animais. E esses animais reproduzindo, a cada dia produzia mais riqueza, tinha mais dinheiro entrando em caixa, mais bens, porque ele tinha essa capacidade de multiplicação. Então vamos lá. Ele tinha tudo isso. A vida dele estava tranquila e sossegada. Ele estava num momento de estabilidade. Na nossa vida também é assim, não é? Tem momentos que nós entramos em um momento de estabilidade. Tudo está perfeito, lindo, tudo está bem, nós estamos bem, mas de repente o cenário muda. E na vida deste homem não foi diferente. Na vida de Jó teve um belo dia que tudo mudou, que tudo teve uma dimensão diferente. Interessante que os desafios eles vêm para nos servir como experiência. E na vida de Jó não foi diferente. Observe que um certo dia os seus filhos estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, do primogênito da família. Todos reunidos lá, comendo, bebendo, festejando, com o seu pai com vida, bem, saudável, e eles, quem sabe, conversando, falando como somos felizes, como somos bem-aventurados de ter tanto ao nosso redor, tantas riquezas, termos sido criados na casa do nosso pai com tanto conforto. Mas de repente tudo começa a mudar. Jó estava na sua casa e de repente chegou a primeira notícia do dia. Chegou um dos seus funcionários servindo como mensageiro e falou: Jó, Senhor, eu tenho uma notícia e ela não é tão boa. Pode contar, meu filho. Quem sabe ele disse assim. E aquele homem contou o seguinte: olha, roubaram os seus bois, as jumentas, e ainda pegaram e mataram os funcionários que estavam cuidando deles. Então, primeiro, numa pancada só, Jó ele perde os bois e as jumentas. Ele perde aproximadamente 1000 animais nesta primeira notícia. Fora a vida dos funcionários que nem se conta, não é? Porque não tem preço. A vida de um ser humano. Então aqui ele perde primeiro mais ou menos, para mais eu acredito, 1000 animais. Quando ele ainda estava falando, chegou outro com uma outra notícia. E este outro que chegou falou: Jó, as ovelhas foram queimadas. E inclusive os funcionários que estavam cuidando delas também morreram todos queimados. E nós estamos falando aqui das ovelhas. As ovelhas era algo que ele tinha com maior número de animais. 7.000 ovelhas. Fora os funcionários cuidando de 7.000 ovelhas. Pessoal, é uma notícia muito impactante e muito desastrosa, a dimensão desse negócio. Quando ele ainda estava falando, chegou o terceiro, e a terceira notícia também não foi boa. Chegou e falou: olha, os camelos também foram roubados. E Jó, tem um negócio, os funcionários foram matados, assassinaram os funcionários. E os camelos aqui, ele tinha 3.000 camelos.
e mataram os funcionários que estavam cuidando dos 3.000 camelos. Pessoal, uma notícia atrás da outra bombardeando Jó. Quando chega a quarta notícia, foi muito pior do que as outras 3. Eu digo isso porque sou pai. E a quarta notícia foi: Jó, veio um grande vento, uma grande tempestade, e a casa que seus filhos estavam caiu sobre eles, e todos foram mortos. Todos teus filhos morreram. Eu quero dar uma pausa aqui e te perguntar agora: se você recebesse notícias como esta, o que você faria? A notícia mais óbvia seria: Jefferson, cara, eu não saberia o que fazer, mas uma coisa eu faria. Eu ficaria muito triste e ficaria desesperado. A Bíblia conta que Jó, quando recebeu essas notícias, ele se levantou de onde ele estava, rasgou as suas vestes como um sinal de luto, rapou a cabeça como um sinal também de humilhação diante de Deus, e ele disse exatamente isso. Ele se lançou em terra e disse para Deus: Deus, eu saí nu do ventre da minha mãe e eu vou voltar para lá, ou seja, eu vou morrer sem ter nada. Tudo que eu tinha foi o Senhor quem me deu. E o Senhor pegou de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Que exemplo de calma, de mentalidade forte, inabalável. Ele recebe tudo aquilo de notícia ruim, e o que ele faz é dizer a Deus: tu sabes de tudo. Ainda que por dentro ele estava detonado, mas ele não reclamou. Primeira lição que nós podemos extrair, primeiro segredo do homem mais rico do Oriente, mais rico do mundo nesta época, é que você não precisa reclamar. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. As lições de vida que nós vemos na vida de Jó são gigantescas, são exemplo para todos nós. Ele teve outra atitude. A outra atitude que ele teve, ele nunca desistiu, ele nunca deixou de acreditar em Deus. Então, um princípio bíblico, segunda lição da vida deste homem para nós é: nunca deixe de acreditar em Deus, porque Ele sabe de tudo, Ele está no controle de tudo, Ele escreveu sua história. A outra lição de vida de Jó, a terceira que eu quero deixar aqui, é que ele nunca desistiu. Ele não desistiu. Pessoal, ouçam bem. Quem desiste dos seus sonhos, quem desiste dos seus projetos, nunca vai chegar a lugar algum. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista dos seus projetos. Nunca desista. Não pode desistir. Quem desiste nunca chega a lugar algum. Quem desiste nunca chega a lugar algum. E por último, a quarta lição da vida deste homem é que, mesmo com todos virando as costas para ele, até mesmo seus amigos mais chegados viraram as costas, mas sabe qual a atitude que ele teve com esses amigos? Ele orou pedindo a Deus para abençoar a vida deles.
Jó nunca deixou de servir, de adorar, de orar a Deus. E nas suas orações, mesmo todos virando as costas para ele, todos acusando ele que ele estava em pecado, por isso ele estava sofrendo todas aquelas calamidades, mesmo todo mundo falando isso, falando aquilo, virando as costas e deixando ele não deixou de pedir a Deus para abençoar a vida deles. E foi exatamente em uma destas orações que Deus devolveu a ele tudo em dobro de novo. Ele teve tudo novamente. Deus restituiu os filhos, ainda que aqueles morreram, ninguém substitui o lugar de ninguém, mas Deus devolveu a ele mais filhos e todos os bens, todas as riquezas, Deus deu em dobro para ele. Pessoal, finalizo aqui esta aula te dizendo exatamente isso. Aprenda com Jó. Lições de vida de um homem rico, de um homem mais rico do mundo, do Oriente, que nós podemos aplicar em nossa vida. E ele era um homem que acreditava em princípios bíblicos, e ele é como eu e você. Eu acredito no poder de um princípio bíblico. Está dando certo, vamos continuar nesta visão, na mesma visão, e você vai chegar nos seus objetivos. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.